Nessa quarta-feira, o Grêmio vai enfrentar o Santos, um jogo de duas equipes ainda com muitas dúvidas, mas que enfrentam um momento de melhora. O Grêmio, vem de 3 jogos bons, três jogos bons não, mas 3 resultados relativamente bons, né? Vence o Grenal, um resultado excelente que deu muita confiança. Empata com o Botafogo, ali não foi lá um grande resultado, mas achar um golzinho no final que resultou no empate foi algo que deu uma motivação a mais. E vem de uma vitória boa também contra o Vitória. A gente vem de 3 jogos seguidos sem perder e vem começando a ter resultados, né? Já do outro lado é um Santos que começa a desempenhar bem, né? Vence com dominância do São Paulo, venceu só de 1-0, mas poderia ter sido muito mais, e por detalhes não ganha do Bragantino. Começa a apresentar um futebol melhor, mas ainda oscilando, né? A verdade é que são duas equipes que não dá para confiar, mas que começam a ter um padrão de evolução. Só antes de continuar com o vídeo, eu queria destacar o seguinte: eu separei a terceira camisa do ano passado do Grêmio, aquela preta com detalhes branco e azul claro, camisa, a cor típica do Grêmio. Deixei o link aí na descrição. Descrição não, nos comentários. O Grêmio recentemente lançou a terceira camisa dessa temporada, lindíssima. Mas a consequência disso é que a do ano passado daqui a pouco vai desaparecer, ninguém mais vai encontrar. Então, se você achou bonita, já compre ela logo, porque daqui a pouco não vai ter mais como comprar ela, né? Provável escalação do Grêmio é a seguinte: no gol, Gabriel Grando, ainda sem o Volpe. Contra o Vitória em casa é uma coisa, o Vitória ia produzir menos. Agora, contra o Santos, na Vila Belmiro, um Santos que começou a evoluir com o Vojvoda, é outra parada. Ele vai ser exigido, muito provavelmente. Tem que ver se ele vai estar com um ritmo de jogo adequado. Eu gosto do Grando, acho que para um goleiro reserva, o Grêmio tem um goleiro de nível alto, para goleiro reserva. Vamos ver como vai ser o desempenho dele, mas o Volpe faz falta. Para mim, o Volpe é o melhor jogador da temporada do Grêmio. Então, logicamente, a gente vai sentir falta dele. Nas laterais, João Lucas e Marlon, aqui, meu Deus. O Marlon, beleza, vem de atuações boas. Defensivamente ele melhorou e do meio para frente mais ainda. Sempre que chega à frente, chega com bons cruzamentos. Ele vem sendo uma excelente opção. Infelizmente não vai ter o William, e ele vinha triangulando excelentes jogadas com o William. O William vinha mais pro meio, o Marlon tinha todo o corredor para atacar. Não vai conseguir atacar tanto porque o Santos vai jogar em casa, provavelmente sempre vai ter um ponta espetado para aquele lado, e não vai conseguir ter todo esse apoio do Marlon, que é uma das grandes forças do Grêmio. Do outro lado, o João Lucas, não sei o que esperar. Ele quase não jogou com o Mano Menezes, anteriormente com o Quinteiros foi um desastre. Vamos ver como vai ser, ele já jogou no Santos, o Grêmio perdeu o Marcos Rocha, perdeu o João Pedro, vendeu o Igor, só se improvisar o Gustavo Martins aí, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser. A dupla de zaga com Gustavo Martins e Kahneman, beleza, se precisar ainda tem o Wagner Leonardo. Meio de campo com Dodi, Arthur e Edenilson. Tem que ver, o Noriega tá suspenso, é o único motivo para ele não estar aqui, né? Provavelmente ele já tá suspenso, né? Como é um cara de combate, toma muitos cartões. Caso ele não estivesse suspenso, seria uma boa usar o Noriega na zaga e o Gustavo Martins na lateral direita. Caso ele não esteja suspenso. Caso ele esteja, infelizmente é só isso que tem mesmo, o João Lucas na lateral direita. Mas sobre esse meio de campo vai faltar criatividade, provavelmente com o Edenilson. O Edenilson melhorou muito, principalmente junto com o William. Né? Sem o William, tem que ver se ele vai conseguir manter o alto nível ou vai voltar para o que era antes. Enfim, tem que ver só com bola rolando. E no ataque, provavelmente, Pavon, Amuso e André Henrique. Quero destacar o seguinte sobre o Pavon. Todas as críticas em relação a ele são válidas. Mas eu quero pontuar o seguinte. Todas as críticas em relação ao Pavon jogando pela meia esquerda são válidas. Jogando aberto pela direita, como um auxiliar de lateral direito, ele está indo muito bem, defendendo bem, chegando bem na linha de fundo, conseguindo bons cruzamentos, bons passes, fazendo esse corredor pela direita, o Pavon tá bem. O problema é quando ele vem para a meia esquerda. Então, assim, se for querer colocar o Alisson, ou se for querer começar com o Alisson, que seja mantendo o Pavon na direita ou tirando o Pavon do time. Só não pode colocar o Pavon na esquerda. Porque jogando um ponta direita destro, ele não tem toda a criatividade necessária. E o Pavon justamente não pode ter essa criatividade, porque dá a criatividade para ele, ele faz besteira, cara. Então assim, deixa ele mais preso nesse lado direito, que ele tá fazendo feijão com arroz bem feito. E sobra esforço para ele. Pode faltar um monte de coisa, mas esforço não falta. Então o Pavon aberto pela direita, beleza. Se for querer puxar ele para a meia esquerda, tira ele. É melhor nem colocar ele para lá. O próprio Mano falou isso na coletiva e falou acertadamente. Só não sei porque ele falou isso e manteve ele na meia esquerda. Só foi tirar depois da torcida quase invadir o campo para matar ele. E aí é fácil perceber que o cara tá mal.
E o Amuso pela meia esquerda ainda tá sem ritmo, tem que ver se ele vai sentir ou não a parte física. Mas vem de um jogo espetacular, onde fez gol e deu assistência, tem que ser titular mesmo. Mais à frente o André, a gente agora tem uma opção, uma esperança, que é o Aravena para o segundo tempo, que entrou muito bem, atacando o espaço, ao invés de ser aquela referência que faz um pivô, um cara que ataca o espaço. Então tem um centroavante ok, que é o André, tem uma opção de segundo tempo boa também, que é o Aravena. Não tem a referência, não tem o pivô, mas tem o escape de velocidade para o Aravena, que vem de um grande jogo. Passando rapidamente pela escalação do Santos, Gabriel Brazão faz uma temporada espetacular. Mike ou Igor Vinícius, Mike é um excelente lateral, principalmente nos dois lados, ele defende bem, ataca bem. Ou o Igor Vinícius, que é um cara que ataca bastante, não é tão bom tecnicamente e dá brechas na defesa. O Mike é bem melhor. Dupla de zaga com Alexis Duarte, foi um dos reforços recentes, e Luan Pérez. Na esquerda, o Souza. Souza é muito bom jogador, tá? Surgiu essa temporada, tendo mais minutagem, muito bom. Meio de campo com João Schmidt e Zé Rafael. O João Schmidt é um primeiro volante mais de contenção. O Zé Rafael é o cara que dita o ritmo desse time. Mais à frente, o Rolê, sendo esse meio de criação, bom jogador. Sem o Neymar, é ele que faz essa função de distribuir mais a bola, chega na frente. Mais aberto, o Guilherme e o Barreal. O Guilherme é até capitão desse time do Santos. Guilherme, sim, aquele ex-Grêmio. No Grêmio não jogou nada, mas no Santos, na temporada passada foi o grande ano da carreira dele. Nesse ano, no início de Paulistão, muito bom, mas no Brasileirão, mal. Só que sem o Neymar, ele melhorou. Né? Tirou essa pressão em cima dele e ele melhorou sem o Neymar. E o Barreal também é um cara que ajuda bastante defensivamente, é bom tecnicamente. A referência lá na frente é o Lautaro Dias. É assim como eu falei do Aravena, ou até mesmo em relação ao André. Não é um cara que faz o pivô e tal, não, é um cara móvel, um cara que se movimenta, e o Grêmio tem que ficar bem esperto com ele também. É um início interessante dele pelo Santos, potencializando os outros companheiros, né? Não tá nem fazendo gols, mas abrindo espaços. O cara é bem móvel, bom tecnicamente também. Enfim, acho que sobre o que esperar para o jogo, é um jogo imprevisível, porque o Grêmio pode fazer uma grande atuação, assim como pode fazer uma atuação horrível. O grande porém aí também é que a gente tá com muitos desfalques, cara. Então dá para entender um desempenho ruim. Tá sem o Monsalvo, que ainda não voltou, perdeu o William, perdeu o Carlos Vinícius, perdeu o Bright White, tá sem o Cuejá, sem nenhum lateral direito em boa fase, sem o Thiago Volpe. Mais da metade do time do Grêmio tá de fora reservas que agregariam também. Então são muitos desfalques, vamos ver se a gente vai conseguir superar o Santos. Só que a gente tem vários desfalques, mas nenhum se compara à importância do que é um Neymar para o Santos, por exemplo. E o Santos está sem o Neymar. Então a gente tem muitos desfalques, mas o desfalque do Santos também está lá, desfalcando o clube. Então é um jogo que é equilibrado, são duas equipes ainda em fases ruins, por mais que comecem a dar otimismo para suas torcidas. No geral é isso, é torcer. Vai ser o jeito, a tendência é de um jogo bem equilibrado. A não ser que a gente seja atropelado, né? Porque golear o Grêmio não vai. Mas esse time do Vojvoda começa a apresentar um futebol mais otimista. Vamos ver como é que vai ser o jogo. Torcer para o Grêmio ir bem e conseguir a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.